Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Muito bem, já estou aqui com os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei para mais um programa A Voz da Profecia, e é muito bom estar com você, na sua companhia, ter a sua audiência e a sua amizade. E o tempo passa rápido, hein? Já chegamos aí ao finalzinho do mês de janeiro, já chegando fevereiro, e a gente vai avançando com a bênção, com a direção e com a graça do Senhor. Dificuldades não faltam, não é? O ano mal começa e já tem problema pela frente, mas vamos para frente, vamos confiar no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu desejo que o cuidado do amorável Pai Celestial permaneça sobre vocês, sobre a sua querida família. O Senhor é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Eu sei que a gente, mesmo amando a Deus e procurando viver em fidelidade ao Senhor, nós temos nossas lutas, dificuldades e problemas, mas olha, não se concentre nos problemas, nas dificuldades. É triste, tem gente que só pensa, só fala a respeito disso e só age como se fosse completamente dominado por circunstâncias adversas, difíceis, complexas, e cada vez a mente vai ficando mais dominada por esses sentimentos assim de negatividade, de inferioridade, de insuficiência, de incertezas. Não, assim não. Procure pensar em coisas boas, positivas. Pense em Deus. Pense nas bênçãos que você já recebeu e tem recebido de Deus. Estude a palavra do Senhor e peça ao Espírito Santo que lhe ajude a compreendê-la, amá-la e vivê-la. Não significa que vai ficar tudo facinho, tudo tranquilo, na boa, claro que não, mas creia, a paz do céu, como diz o apóstolo Paulo, a paz que excede todo entendimento é real na vida daqueles que perseveram em buscar a Deus, que não desistem do Senhor. E a paz do céu, a paz perfeita, a paz que excede todo entendimento, que nos dá condições e forças para viver. Deus lhe abençoe. E olha, para ajudar você na sua caminhada com Deus, eu tenho aqui um presente muito especial que quero lhe apresentar agora. Esta edição da revista Esperança, a Origem de Tudo. Se você, assim como eu, é daqueles curiosos de plantão, não é? Que gosta de saber, de entender muitas coisas da vida, como, por exemplo, a criação do universo e a origem da ciência, né? Eu tenho essa dica aqui muito especial para você. Essa revista maravilhosa, a edição da revista Esperança, a Origem de Tudo. Essa revista aqui, ela certamente ajudará você a ter uma compreensão mais profunda desse tema que é tão relevante, que é tão importante para a gente, não é? A revista
Esperança, a origem de tudo, combina ciência e fé e responde de uma forma profunda e acessível às questões mais intrigantes da nossa existência. Quer saber mais, por exemplo, sobre os dinossauros? Outro dia um garotinho me perguntou: pastor, e os dinossauros? Existiram mesmo? Como que eles foram extintos? Será que não existe dinossauro ainda? Quer saber mais a respeito disso? Ou como a ciência se desenvolveu ao longo dos séculos? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Então, olha, fique ligado, hein? Não fique de fora, não. Liga para a gente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Liga para a gente em dia útil e faça o seu pedido. Outra opção é você mandar uma mensagem através do WhatsApp. Número 12 98244 4449. Diga assim: eu quero a revista Esperança, a origem de tudo. E esse material vai chegar gratuitamente às suas mãos. Acredite nisso, não lhe custa nada. Aqui na Novo Tempo nós temos um batalhão de gente querida, as quais nós chamamos de anjos da esperança. Essas pessoas já pagaram a conta para você, porque elas querem muito que você receba essa mensagem que está baseada na Santa Bíblia. Deus lhe abençoe. E agora é hora da gente ouvir música do Quarteto Arautos do Rei. Ouça essa linda canção, Arautos do Rei, Foi Assim. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim
Bendita hora quando esse amor de Deus, esse sublime amor, envolve nossa mente, nosso coração e nos dá uma nova perspectiva de vida. Louvado seja o Senhor. Em meio às tristezas da vida, felizes são aqueles que desfrutam a alegria pelo encontro com o Senhor, pela experiência com Deus. E é bom saber que isso está acessível a todos quantos queiram. É verdade que uns têm um acesso ainda maior. Esse é o meu caso e certamente é o seu também, porque nós temos tido o privilégio de conhecer a Deus, a sua palavra, seus sonhos e planos para a nossa vida. Quantas pessoas por esse mundo afora não têm as oportunidades de conhecer a Deus que você e eu temos tido? Tomara que nós aproveitemos bem todas essas bênçãos que temos recebido do Senhor, inclusive a bênção de conhecê-lo. Que nós possamos amá-lo cada dia mais, que o amor de Deus revelado a nós seja correspondido por nós. Assim, apesar das tristezas da vida, nós viveremos com propósito e com esperança. Vamos agora para um intervalo curtinho, mas eu já volto para nós refletirmos num texto fabuloso do Novo Testamento. Já viu aí o título da mensagem? O toque da fé. Fica aí que eu já volto. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem... Prontinho, já voltei. Este é o programa A Voz da Profecia. E a gente, aqui eu digo a gente, e referindo-me não só a mim e ao Quarteto Araújo do Rei, mas todos que participam para que esse programa possa chegar até você. Todos nós aqui nos sentimos muito felizes por saber que essa mensagem tem cumprido o seu propósito e tem alcançado filhinhos e filhinhas de Deus por todo o Brasil e pelo mundo. Deus seja louvado por tudo. Que cada dia mais o bom Deus siga realizando sua bendita obra na vida de todos nós, para que nós possamos conhecer e amar o nosso Senhor. Eu quero ter o prazer hoje, como tenho feito sempre aqui, de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Mas, normalmente é assim. Aqui, antes da gente ler a Santa Bíblia, de estudá-la, nós oramos pedindo a direção do Senhor e é exatamente isso que eu gostaria de fazer com você agora. Pode ser? Vamos orar. Pai querido, fica conosco, Senhor. Abre nossa mente, nosso coração para o entendimento da Tua palavra. Que essa mensagem e o toque da fé possa ser um toque do Senhor em nosso coração, em nossa vida, nos puxando para cima, para frente, para a vitória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que alguns já conseguiram até identificar qual é o personagem bíblico no qual nós vamos refletir hoje. Nós vamos pensar num milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. E você sabe, como todos os milagres operados pelo Senhor, nós temos a exaltação da bondade e do poder de Deus. Deus tem a graça para oferecer e a solução, a competência para resolver os nossos problemas. Nós temos o problema, a necessidade, e nós precisamos exercer a fé e a perseverança. Quando essas realidades divinas e humanas se encontram, o resultado é cura, libertação e salvação. Como em todos os milagres realizados por Jesus, nós veremos que esta não é apenas a história de uma mulher anônima e enferma, que foi perseverante, exerceu uma fé genuína, mas, sobretudo, essa é uma narrativa sobre Cristo, sua maravilhosa graça, seu poder, que são usados em favor dos necessitados. Sabe qual é a mensagem? Quem busca o Senhor
recebe sua graça e seu poder para uma vida vitoriosa. Vamos à Bíblia? O texto bíblico está aqui, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, versos 42 a 48. Você tem acompanhado a nossa reflexão bíblica aqui usando a sua Bíblia aí? Então, queira, por gentileza, abri-la. Eu disse Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, em sequência, Lucas. Lucas, capítulo 8, eu disse versos 42 a 48. Eu vou começar a leitura aqui na segunda parte do verso 42. Está escrito: enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Oh, louvado seja o Senhor! Esse fato aqui, na verdade, ele está registrado nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive, esses três eles são chamados de sinóticos, por contarem uma grande quantidade de histórias em comum. Eles são sinóticos em virtude das semelhanças que apresentam em suas narrativas. E agora eu gostaria de analisar com você esse texto, assim, verso por verso. Começando aqui no verso 42 que eu li, está escrito: enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Observe, se você analisar um pouquinho o texto anterior, verá que Jesus ele havia acabado de chegar a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, que ficava à beira do mar da Galileia. Jesus estava retornando da terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, como há numa outra versão. E ali naquela terra, ele havia acabado de libertar um homem que estava endemoniado. E o povo da terra solicitou Jesus que ele fosse embora daquele lugar, que ele se retirasse de lá. E curioso é que Lucas diz que assim que Cristo volta a Cafarnaum, uma grande multidão o recebe com alegria. Olha que impressionante como a vida do Senhor neste mundo foi marcada por aceitação e rejeição. Lá na terra dos Gerazenos, Jesus é expulso de lá. Mas quando ele chega a Cafarnaum, uma grande multidão o recebe com alegria. Porque durante toda a vida de Cristo foi assim: uns o queriam, outros o repeliam. Uns se rendiam a ele e o adoravam. Outros o desprezavam e até o perseguiam. Eu aproveito e lhe pergunto, e você? Qual é a sua reação diante do conhecimento que você tem tido a oportunidade de ter a respeito do Senhor Jesus Cristo? Em que grupo você está? Você está entre aqueles que rejeitam ou que aceitam? Você está entre aqueles que querem o Senhor ou desprezam o Senhor? Você quer estar perto de Jesus ou longe dele? Eu penso que você quer estar perto. Eu penso que você não tem desprezado o Senhor. Tanto é que você está aí assistindo agora essa mensagem.
E eu peço a Deus que, por sua graça, continue a obra que Ele já realizou, que Ele já iniciou na sua vida, para que você possa conhecê-lo e amá-lo cada dia mais. Porque não há nada melhor nessa nossa curta passagem por esse mundo do que conhecer e amar a Deus. Tomara que você esteja nesse grupo dos que têm amado e crido no Senhor. Se você ler o verso 41, aqui eu estou citando Lucas capítulo 8, no verso 41, você verá que Lucas diz que ao chegar a Cafarnaum, um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, a igreja dos judeus, ele cai aos pés de Jesus e suplica que Cristo fosse à casa dele, pois a sua filha de 12 anos estava morrendo. A necessidade era urgente. E quando Jairo fez o pedido, o Senhor logo se dispôs a ir à casa dele para visitar e curar a sua filhinha que estava enferma, gravemente enferma. É nesse momento, quando Jesus se dirigia à casa de Jairo, que uma grande multidão o acompanha e, consequentemente, essa multidão está atrasando a caminhada do Senhor, até porque as ruas da cidade eram estreitas. Mas é por esse aparente atraso que essa mulher anônima tem a oportunidade de ter a sua vida mudada para sempre. Aqui nos versos 43 e 44 está escrito assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que tinha gastado todos os seus bens. Imagine, gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele e logo a hemorragia dela estancou. Por 12 anos, sofria de uma hemorragia que nenhum médico consultado conseguiu resolver. Lucas diz que ela gastou todos os seus recursos com médicos e medicamentos para ser então declarada portadora de um mal incurável. Ela tentou de tudo, buscou todas as alternativas possíveis na época, gastou tudo, todos os seus bens, e ela só piorava, agravando o seu sofrimento e o seu desespero. Temos aqui um ensino? Temos sim. O ensino é: Jesus é a esperança para todos os desesperados ou desesperançados. Tudo pode falhar, mas Ele não falha. Aquela senhora possuía uma doença crônica que, juntamente com seu sangue, exauria suas forças, sua esperança, sua vida. A enfermidade tornou sua existência um fardo impossível de carregar. Será que eu estou falando agora para alguém que tem esse mesmo sentimento, que tem carregado um fardo e você diz assim: isso é impossível para mim, eu não dou conta, eu não resisto mais, eu não tenho mais forças? Aquela senhora tímida, fraca e deprimida, ela refletia com clareza a dor que a acompanhava. E veja que, de acordo com a lei dada por meio de Moisés, o fluxo de sangue contínuo a tornava cerimonialmente impura. Isso está em Levítico, capítulo 15, verso 25. Consequentemente, a mulher fica numa situação constrangedora até para expressar o seu pedido de cura de forma verbal, de forma audível. Esse era um terrível fardo físico e emocional, além de espiritual, porque para muitos judeus era comum o pensamento, a crença de que doenças incuráveis eram castigos divinos por pecados cometidos. E essa sofrida mulher carregava tudo isso por 12 anos. Mas chegou a sua grande oportunidade. Eu fico imaginando essa cena, quando ao longe ela vê no meio da multidão aquele de quem ouvira a fama. Muitos diziam que ele era o Messias, o prometido libertador de Israel, alguém capaz de dar vista aos cegos, libertar endemoniados, curar leprosos.
Quando aquela senhora viu Cristo, ela não hesitou, ela acreditou que por providência divina, essa era a hora da sua cura. Afinal de contas, ela estava perto do médico dos médicos, do enviado, daquele que havia sido enviado por Deus. Logo ela notou que não conseguiria falar com ele. Até ver Jesus só era possível assim de relance, por causa da multidão que fazia uma barreira entre ela e Jesus. Sabe que buscando aqui mais uma lição espiritual para a gente, pensando em nossa vida hoje, nesse sentido espiritual, qual é ou quais são as barreiras que muitas vezes nos impedem de nos aproximarmos de Jesus? Você vive uma situação assim? Há alguma barreira aí que está tentando impedir você de aproximar-se de Jesus? Talvez essa barreira seja causada por alguém da sua própria família? Oh, sim. Lamentavelmente, quantas pessoas, ao terem acesso ao Evangelho, são impedidas ou desestimuladas pela própria família, que por ignorância ou dureza de coração criam obstáculos para a gente se aproximar de Deus, da Bíblia, da sua palavra. Você tem sofrido assim alguma barreira para aproximar-se de Jesus? Alguém tem tentado obstruir o seu acesso a Cristo? Alguém do seu relacionamento? Talvez no seu ambiente de trabalho, de estudos? Ou talvez seja algum vício? Ou quem sabe você esteja sofrendo por conta de algum mau exemplo de um cristão e isso lhe desanima a seguir a Cristo? Enfim, quantas barreiras muitas vezes aparecem, não é? Que obstruem nosso acesso a Deus. Mas veja que esta senhora sofrida, enferma, ela não se desanimou, ela não se deteve, ela foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo e perseverou. Ela pensou, se eu conseguir me aproximar para pelo menos tocar na borda da capa dele, eu creio que será o suficiente para que eu seja abençoada, para que eu seja curada. Então, determinada, reunindo suas poucas forças, ela se aperta no meio da multidão e finalmente, prostrada, ela estende a mão e toca na orla do manto de Cristo. Oh, nesse único toque estava concentrada toda a sua fé no poder divino. Um toque cheio de expectativa e de esperança. E você viu aqui na leitura, no mesmo instante, ela sente algo diferente. Uma forte e positiva reação do seu organismo lhe indica que ela foi curada. O mal foi vencido, a hemorragia foi estancada, a bênção desejada foi alcançada. No momento, a doença e a fraqueza deram lugar à perfeita saúde, ao vigor. Então, cheia de alegria e gratidão, ela tentou retirar-se do meio da multidão. Sua vontade era sair imediatamente correndo daquele meio agitado e celebrar a sua cura. E você viu aqui o que acontece na sequência? Lucas capítulo 8, versos 45 e 46. Eu releio, está escrito, mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Oh, louvado seja o Senhor. Quando a mulher toca em Cristo e é curada, Jesus parou e todos pararam. Porque Jesus fez uma pergunta, quem me tocou? Por um instante, eu imagino que a alegria daquela senhora transformou-se em medo e receio de ser exposta ou até punida. Ela ficou em silêncio a princípio. Fingiu não entender a pergunta ou não ter nada a ver com
com esse assunto. Porém, o Senhor Jesus Cristo insistiu: quem me tocou? E aí todos ficaram surpresos com essa pergunta, não é? Porque isso parecia uma interrogação estranha. Essa pergunta parecia não fazer sentido. Afinal de contas, tinha uma multidão em torno de Jesus. Muitos estavam tocando nele. Mas Cristo sabia que alguém o havia tocado, não somente com as mãos, mas principalmente com a fé. Ei, creia nisso. Jesus é sensível ao toque da fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. E aí você viu aqui na sequência, Pedro ele diz a Jesus assim, que uma multidão o está tocando. Ô mestre, a multidão o rodeia e aperta, como que dizendo: Senhor, sinceramente, com todo respeito, mas a sua pergunta não faz sentido, quem me tocou? Ora, todo mundo está lhe tocando. Então Jesus respondeu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Oh amigo, amiga, acredite nisso. Cristo podia, e Ele ainda pode, distinguir o toque da fé do casual e inevitável contato da multidão. Esse toque não podia ser ignorado e passar sem ser comentado e valorizado. Era a oportunidade para que a mulher testemunhasse o milagre para a multidão. Porque você sabe, nada é mais convincente aos pecadores do que o testemunho de um pecador ao falar da sua própria experiência de transformação ocorrida pelo poder de Deus. Esses poderosos testemunhos, quando confirmados por uma vida transformada, por uma vida semelhante à de Cristo, tornam-se irresistíveis forças. Ou eu poderia dizer, uma irresistível força para a salvação de outros. Por falar nisso, você tem contado aos outros o que Deus fez e faz por você? Você tem testemunhado, tido a iniciativa de testemunhar e deixar claro para as pessoas o que o Senhor já fez e tem feito na sua vida? Eu creio que Jesus também queria que a mulher entendesse que não foi da roupa dele que saiu o poder, para que ela não alimentasse algum tipo de superstição. Definitivamente, quem cura e restaura é Deus em resposta à fé, e não um tecido ou qualquer objeto considerado místico ou sagrado. O mestre também queria que aquele ato de fé fosse reconhecido. Ele queria dirigir àquela humilde e sofredora mulher palavras de conforto que lhe serviriam de fonte de alegria e de esperança. Palavras que seriam registradas e seriam uma bênção para os seus seguidores até o fim dos tempos. Por isso que esse milagre foi registrado aqui nas Sagradas Escrituras, e quantas vezes, lendo esse milagre feito por Cristo, nós somos confortados e ao mesmo tempo orientados, e a gente pode tirar, como temos tirado aqui, tantas lições espirituais significativas para a gente. Acredite, toda vez que um pecador consegue tocar em Cristo, dele sai poder. Poder para curar, para libertar, para perdoar, para salvar. Esse médico bendito, ele jamais ignora quem o busca com sinceridade e necessidade. Além disso, Jesus tem a cura para todo tipo de mal. Nada lhe é impossível quando nós nos submetemos a Ele e cremos em seu amor e no seu poder. Verso 47, Lucas capítulo 8, está escrito: a mulher, vendo que não podia passar despercebida,
aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Finalmente, aquela senhora, percebendo que não podia manter-se no anonimato, ela se aproxima trêmula, dominada por sentimentos confusos, de euforia e insegurança, de alegria e de receio. Então ela se joga aos pés de Jesus e declara diante dele e de todos a sua condição anterior de sofrimento e a bênção da cura que havia recebido, para em seguida ela ouvir do Salvador essas palavras benditas. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Oh, bendito Cristo! Filha, filhinha, a sua fé salvou você. Você agora pode ir em paz. Certamente por toda a sua vida, essas foram as mais doces e agradáveis palavras que aquela mulher ouviu. Com isso, o Senhor estava dizendo assim: não foi você quem me tocou. Fui eu quem tocou você e a restaurei pelo meu poder. Para as pessoas, aquela era uma mulher impura e amaldiçoada. Para Cristo, era uma filha, uma filhinha amada. Aqui nós temos o ensino da supremacia da santidade e pureza do Senhor. Porque, veja, para nós, quando algo impuro toca o que é puro, o impuro contamina o puro. Não é assim? Eu disse e repito, para nós, quando algo impuro toca o que é impuro contamina o que é puro. Com Jesus é diferente. Ele é a fonte da verdadeira pureza. Quando a mulher impura lhe tocou, ele não ficou impuro, ela é que foi purificada. Jesus pode transformar, essa é a mensagem, Jesus pode transformar impuros pecadores em gente santificada pelo seu poder e pela sua graça. Louvado seja sempre, eternamente, o nome do Senhor. Na primeira carta de João, capítulo 1, versos 7 e 9, está escrito assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nunca se esqueça disso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você e eu confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele cumpre sua promessa. Ele perdoa os nossos pecados, está escrito, e Ele nos purifica de toda injustiça. Com carinho, Jesus disse àquela senhora: você é uma preciosa filha, que exerceu corretamente a fé e está completamente curada da sua doença. Veja que com isso Jesus não só garantiu que sua saúde havia sido restaurada, mas também Jesus restaurou a vida social, a vida religiosa e a dignidade daquela mulher. Agora ela podia ir em paz para seguir o seu caminho e desfrutar sua nova qualidade de vida. Algumas vezes, essa é mais uma reflexão que eu trago para a gente aqui, algumas vezes após realizar um milagre, Cristo dizia assim: a sua fé salvou você, ou a sua fé lhe curou. Todos nós precisamos saber que ter fé como um mero assentimento intelectual à verdade, ou orar sem ter a alma faminta de Deus, falar de religião de uma forma casual, assim, ou mesmo aceitar Jesus como Salvador do mundo, nada disso
altera a nossa vida hoje ou assegura a nossa salvação futura. A fé que nos beneficia é aquela que abraça Jesus como Salvador pessoal e Senhor absoluto da nossa vida. A fé salvadora nos coloca em aliança com Deus, produz vida, alegria, santidade e vitória. E observe que interessante, aqui no Evangelho de Lucas, você pode analisar depois com calma, no capítulo 8, aparecem 4 situações difíceis. A primeira, os discípulos eles estão num barco, estão no mar e há uma tempestade. Aí Jesus acalma a tempestade. Qual é a mensagem? Ele tem controle sobre a natureza. Aqui mesmo, Lucas capítulo 8. Um homem endemoniado, Jesus o liberta. Qual é a mensagem? Jesus vence os demônios. A história que vimos, a cura da mulher com uma doença incurável, qual é a mensagem? Jesus tem poder sobre a doença. E na sequência aqui da história da mulher, Jesus vai à casa de Jairo e ressuscita a sua filhinha. Qual é a mensagem? Jesus tem autoridade sobre a morte. Compreendeu? Jesus tem autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença, sobre a morte. Eu lhe pergunto, o que lhe aflige? O que tem roubado sua paz ou exaurido suas forças? Há algo que lhe domina, que lhe humilha, lhe derrota, lhe desanima? Ei, com Cristo, a nossa vitória é certa. A gente não precisa ter medo de nada. É só confiar nele, confiar para valer. Como eu disse no início, todo o que busca o Senhor recebe graça e poder para a vitória. Oh, glórias ao nome do Senhor! Será que eu estou falando agora para alguém que se sente aflito, angustiado? Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Uma enfermidade grave como dessa senhora, sobre a qual pensamos. Talvez a sua aflição seja por um problema financeiro, dívidas, desemprego, não sei. Qual é a sua aflição? É um filho rebelde que está seguindo por um caminho perigoso, e isso deixa você aflito, aflita. Você se sente uma pessoa angustiada, insegura. Qual é o problema? É no casamento? A situação aí está complicada. Um casamento infeliz, à beira do divórcio, ou talvez o divórcio até já aconteceu, e você se sente solitário, solitária. O que lhe aflige? Lembre-se disso, sobre todo o mal. Nosso Senhor tem poder. A gente só precisa confiar nele e permanecer nele. Não desistir dele jamais. Os olhos do Senhor estão sempre voltados com carinho para aqueles que o buscam com sinceridade. Deus lhe abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo renove a sua fé e a sua esperança. Faça como essa senhora sofredora. Você tem tido a oportunidade de ouvir falar a respeito de Jesus. Você tem tido a oportunidade de conhecer o Evangelho, então corra para Cristo. E mesmo que algumas barreiras tentam obstruir o seu acesso a Jesus, vença essas barreiras, persevere. Mesmo que você não entenda talvez certas ações ou aquilo que lhe pareça omissões de Deus, não desista dele, continue confiando mesmo sem entendê-lo. E você verá, Deus lhe dará vitória, porque o Senhor é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. É hora da gente ouvir música. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar, e essa é uma canção linda, muito forte, e também bem recente. Ouça agora, Arautos do Rei, Senhor da Vida.
Quantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, vem a minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor também.
Muito linda essa música, não é? Já conhecia essa canção? Essa é uma das mais recentes do Quarteto Arautos do Rei. Eu gosto especialmente quando diz assim: Senhor, será que eu posso, né? Será que o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me socorrer? É o sentimento de indignidade diante da pureza, da santidade, da grandeza do Senhor. O Senhor que já abençoou tantas pessoas, e eu creio que o Senhor fez isso com elas. O Senhor pode fazer comigo também. O Senhor pode me ajudar também. Oh, acredite, quando você ora assim, com pureza de alma, com pureza de coração, o Senhor não apenas ouve a sua prece, Ele a atende com prazer. Ninguém, absolutamente ninguém, é desprezado por Deus. Tudo que Deus precisa é um coração sensível e disposto a buscá-lo. Eu quero terminar com um verso que amo. Está aqui no profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Ouça bem isso aqui, porque é precioso demais. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu gosto quando o profeta diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Assim diz o Senhor, aquele que é grande, imensurável, que é digno, que é perfeito. Porque o Senhor é mais que tudo e nós somos menos que nada. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. O que Deus diz? Habito no alto e santo lugar, mas, ouça isso, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sim, o Senhor confirma e diz: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito. Para fazer o quê? Para vivificar o coração dos abatidos. Vivificar quer dizer dar nova vida, fazer viver de novo. Tudo o que Deus precisa é um coração sensível à sua palavra, coração humilde, que admite seus erros, seus pecados e clama pela misericórdia do Senhor. Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo siga realizando sua bendita obra em nossa vida, para que nós façamos como aquela senhora fez no seu sofrimento, correu para o lugar certo, correu para perto de Jesus e tocou nele. E lembre-se, toda vez que o ser humano toca em Cristo pela fé, de Cristo sai poder para curar, para libertar, para perdoar, para dar uma nova vida. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós corremos para os teus braços agora em louvor e gratidão, Senhor, porque tu és bendito, tu és maravilhoso. Nessa hora eu te peço, Senhor, ajuda-me todos que estão orando comigo, para que nós exerçamos a nossa fé. Concede-nos, Senhor, uma fé genuína e perseverante, que nada nos faça desistir ou desanimar do Senhor, pelo contrário, que cada dia nos aproximemos mais e pela fé toquemos em Ti. É a nossa prece, no nome sublime de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Se o Senhor permitir, a gente se vê semana que vem. Um abraço, tchau.